até o dia em que a trombeta tocará. Aleluia! Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Aplauda o Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nós te damos graças, te exaltamos neste lugar, Senhor. Bendizemos o teu nome por causa da tua fidelidade. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Daqui a pouco o irmão Tarcísio vai adorar um pouco conosco. Nós exaltamos o Senhor. Ninguém está sentindo frio aí, né? Está todo mundo aquecido, coração aquecido. Nós vamos, nesse momento, trazer no altar os nossos dízimos, as nossas ofertas, glorificar o Senhor por tudo que Ele tem feito. O Salmo 150, ele nos convida a louvar ao Senhor. E nós louvamos ao Senhor pelos seus atos poderosos feitos, né? Nós louvamos ao Senhor com instrumentos de cordas, né? Nós cantamos, nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado. Nós louvamos ao Senhor, né, com símbolos sonoros, com símbolos retumbantes. Nós louvamos ao Senhor com adufes, com danças. A palavra de Deus diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. E nós louvamos ao Senhor pelo que Ele faz, né? Você louva pelo que Ele faz. Quando você está agradecendo, você está louvando ao Senhor pelo que Ele faz. Você está louvando ao Senhor pelo pão de cada dia. Você está louvando ao Senhor pelo suprimento dele na sua vida. Mas nós adoramos ao Senhor pelo que Ele é, pelo que o nosso Deus é. É um nível acima de adoração, né? E quando nós adoramos, é quando nós contemplamos a pessoa do Senhor e reconhecemos quem Ele é. E quando nós ofertamos e dizimamos, nós estamos reconhecendo o cuidado do Senhor para com a nossa vida financeira, os nossos bens, aquilo que o Senhor tem nos confiado, tem nos dado para cuidar. Então, quando nós ofertamos e dizimamos, é um reconhecimento do que o Senhor tem feito na nossa vida financeira, daquilo que Ele tem realizado na nossa vida, daquilo que Ele tem feito no nosso dia a dia, né? Muitos de nós agradecemos a Deus pela saúde, agradecemos a Deus pelos nossos filhos, né? Louvamos a Deus pelo trabalho que nós temos, agradecemos, mas nós nunca, às vezes, reconhecemos que tudo vem das mãos do Senhor. E quando você oferta, quando você dizima, é muito mais do que suprir uma necessidade. A Bíblia diz que não é com tristeza nem por necessidade, que tem gente que acha que tem que dizimar e ofertar só porque tem que pagar água e luz, porque tem as despesas. É claro que todas as despesas são pagas com os dízimos e as ofertas, com a nossa contribuição, com aquilo que nós colocamos no altar, né? Daqueles que reconhecem, né? o suprimento na casa do Senhor. Então, mas quando nós entendemos que é do Senhor que vem todas as coisas e temos o coração voltado para Deus, nós também fazemos esse momento de entrega, né? O povo de Israel, eles iam ao templo, eles iam adorar, eles iam bendizer o nome do Senhor, mas ninguém chegava de mãos vazias, todos chegavam trazendo algo ao Senhor.
uma oferta ao Senhor. É como você ir num aniversário, né, de uma pessoa que você ama, e ali você vai levando algo para entregar àquela pessoa, você vai levando algo para dizer o quanto que aquela pessoa significa na sua vida. E nesta noite, nós, em reconhecimento da bondade e da fidelidade do Senhor, nós queremos honrá-lo nesta noite com tudo aquilo que Ele tem nos dado. Amém? Nós vamos ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor, vamos colocar a nossa vida diante dEle, e vamos colocar o nosso coração diante do Senhor e pedir a Deus que faça uma obra no nosso trabalho, que o Senhor abra as portas, que o espírito do prejuízo, da enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Vem cá, irmão Tarcísio, que o Senhor possa liberar sobre nós a palavra de vitória. Pai, em nome de Jesus, que cada irmão, que cada irmã, que cada um de nós tenhamos agora, Pai, as promessas do Senhor se cumprindo na nossa vida. Que o Senhor faça uma grande obra para o louvor do Teu santo e poderoso nome. Amém? Glória a Deus. Pode vir no altar, fazendo a sua oferta. Enquanto isso, o irmão Tarcísio vai preparar ali para a gente estar cantando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Coloca aí para nós um Deus tremendo aí, Joel. Amém? Pode fazer um pouquinho primeiro, né? Está perguntando. Aleluia, glória. E os dias de vista vão pra Canaã, e os governantes vão pra Canaã, e os dizimistas vão pra Canaã. Oi, glória a Deus, eu vou pra Canaã, caminhando eu vou pra Canaã. Aleluia, caminhando eu vou pra Canaã. Aleluia, caminhando eu vou pra Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou pra Canaã. Se você não vai, não perde a mim. Se você não vai, não perde a mim. Se você não vai, não perde a mim. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Amém. Senhor, nós te damos graças. Obrigado. Pelos dias, pelas ofertas, pelo suprimento do Senhor na nossa vida, ó Deus, pela saúde, te exaltamos pelo que o Senhor é e pela tua fidelidade para conosco. Muito obrigado. Nós abençoamos a vida das crianças, liberamos sobre elas a palavra de vitória e de bênção. As irmãs que irão ministrar, ó Deus, que elas sejam usadas pelo teu poder, pelo teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique de pé que nós vamos cantar mais umas duas músicas com o irmão Tarcísio aqui, ó. Vamos lá, Tarcísio. Glória a Deus. O que diz? Aplauda o Senhor mais uma vez. Vai, vai. O que diz o Salmo 47? Batei palmas ao Senhor, cantai com voz de júbilo. O louvor alegra a alma, ele manda a tristeza embora. Eu quero todo mundo batendo palma, ó. No auge da minha dor,
Se eu e você colocarmos essa casa aqui, ó, arrepender de verdade, crer no Senhor de verdade. A palavra de Deus nos ensina, né, pastor? Que só vai entrar os verdadeiros. E que cada dia eu e você sejamos mais verdadeiros com Deus, porque Ele é verdadeiro o tempo todo. Aplauda Ele. Ele é verdadeiro o tempo inteiro. Ele sabe não vai. Ele é instrumento na minha vida e na sua vida. Ele é o nosso Deus, o mesmo de ontem, de hoje, e será para todos sempre, em nome de Jesus.
participarmos da mesa do Senhor. Mas antes vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, e vamos ler a partir do versículo de número 31. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo de número 31. Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as que virão, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus fala conosco, dá-nos a palavra de vida, a palavra rema para a nossa semana que se inicia, ó Deus, e para que os nossos corações estejam despertados a cada dia para ouvir o que o Senhor, o teu Espírito tem a nos dizer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós às vezes nos acostumamos com a nossa vivência, com o nosso dia a dia, e às vezes nós esquecemos, ou até mesmo naquele momento quando a gente passa uma tribulação, do quanto Deus tem manifestado o seu amor para com as nossas vidas. E esse texto fala da prova e da certeza do amor de Deus, que é algo que nós precisamos ter bem forte, guardado em nosso coração, que não importa qual a situação que a gente possa estar vivendo, Deus sempre prova o seu amor para conosco. E nesse texto aqui, no versículo 37, a palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores. E às vezes nós mencionamos muito esse versículo, dizendo que nós somos mais do que vencedores, e realmente nós somos. Mas às vezes no momento da dificuldade, no momento da prova, a gente se sente fracassado diante das provas, e às vezes nos esquecemos das vezes em que mencionamos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo, falando aos crentes de Roma, ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? De tudo isso que nós estamos vendo. Que diremos, pois, diante das dificuldades familiares? Que diremos, pois, diante das dificuldades financeiras? Que diremos, pois, diante das dificuldades no nosso corpo físico, de doenças, dificuldades, com o sistema no nosso dia a dia? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Então, esse texto, ele começa nos mostrando que há uma imensidão de coisas que nos rodeia. E de repente
pode estar tudo bem e amanhã já vai ser uma notícia contrária. Ou a gente tem um diagnóstico que nós não gostaríamos de ter, né? De viver uma situação que a gente não gostaria de ter vivido, né? Algo que repentinamente pode acontecer conosco. E a palavra de Deus está dizendo: que diremos, pois, diante dessas coisas? Como você vai se comportar diante dessas coisas? Por isso, a palavra de Deus, ela vem já dizendo que nós precisamos ter a convicção da prova, da certeza do amor de Deus, porque no momento do diremos, pois, o que eu vou dizer, o que você vai dizer, o que nós vamos falar, qual será o meu comportamento diante dessas coisas? O seu comportamento diante dessas coisas, o nosso comportamento diante dessas coisas, ele vai refletir o quanto nós estamos confiando no Senhor. E se nós realmente entendemos isso e sabemos que mesmo quando as coisas estão contrárias, Deus não deixou de nos amar, Deus não deixou de provar o seu amor, Deus não vai falhar conosco. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Aí a resposta vem: se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? No momento que você olhar para a situação, você vai perguntar: o que eu posso dizer diante disso aqui? Qual é a resposta? Qual é a solução? Onde eu vou me apoiar? Aí a palavra de Deus diz: se Deus ele é por nós, o que pode ser contra nós? O problema pode até estar aí, a situação pode estar diante de você, você está aí enfrentando o mar, você está diante de uma tempestade, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? É a prova do amor e da grandeza de Deus. Nós provamos o amor do Senhor, sabemos que Ele nunca vai nos abandonar, e provamos também que nós temos um Deus que é grandioso, que não importa qual seja a situação que eu esteja vivendo, se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Ou quer dizer, nada pode prevalecer diante de mim, se Deus é por mim. Se nós estamos nas mãos do Senhor, se nós estamos guardados pelo Senhor, se Ele nos chamou, se Ele nos escolheu, se Ele é por nós, quem será contra nós? Há algo que pode prevalecer contra a bondade, contra a fidelidade, contra a misericórdia do Senhor para com as nossas vidas? O apóstolo, escrevendo, cheio do Espírito, dizendo: se Deus é por nós, nada será contra nós. Diga comigo aí: se Deus é por mim, nada será contra mim. Não é que as coisas vão deixar de acontecer, não. Não é que situações não vão surgir, não é que você não vai ficar doente, não é que você não vai ter uma dificuldade com a sua família. Não é isso. O que o Senhor está dizendo é que Ele nunca vai nos abandonar, que Ele sempre estará conosco. O próprio Jesus, Ele não nos isentou de situações complicadas, situações adversas. Ele viveu nessa terra, Ele viveu com luta, com prova, e Ele diz: no mundo vocês terão aflições, mas tem que bom ânimo, porque eu venci e vós também vencereis. E aí às vezes nós perguntamos: mas por que Deus permite que a gente passe por situações difíceis? Se Deus é poderoso, por que eu tenho que ficar doente? Por que eu adoeço? Se Deus é poderoso, por que tem muitas pessoas passando dificuldades? Irmãos, Jesus, o plano de Deus, quando envia Jesus, não é para que Ele fosse Marte, para que Ele morresse ali e todo mundo dissesse: olha o que Ele fez por nós. Não, a Bíblia diz que Jesus veio para salvar a humanidade, e Jesus, Ele se tornou uma ponte, onde nós fomos tirados do império de trevas e fomos levados para o reino de luz, e não estamos sendo preparados para viver aqui nessa terra
como nós estamos vivendo. Mas há uma glória, há um porvir, há algo novo, há uma glória que nos aguarda, que nos espera. Aí a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração o que Deus tem preparado para você. Então, quando nós passamos por prova, por luta, o que você deve guardar no seu coração e lembrar sempre consigo que há uma glória que é divina. Há algo que está sendo preparado para cada um de nós. Nesse mundo nós podemos passar por lutas, por tribulações, por aflições, mas a palavra do Senhor nos diz que há uma glória que está sendo preparada para cada um de nós. Há algo que está sendo preparado para cada um de nós, porque aquele, diz a palavra do Senhor, que não poupou o seu próprio filho, o que mais ele vai deixar de nos entregar? Ele nos entregou todas as coisas, graciosamente, juntamente com ele. E aí a palavra de Deus diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Então, todas as nossas guerras, todas as nossas batalhas, tudo aquilo que nós precisamos, necessitamos, é o Senhor que luta por nós. Nessa luta não tereis que pelejar, eu, Senhor, pelejarei por vós. É o que Deus sempre fez na vida do povo de Israel. Todas as grandes vitórias do povo de Israel não foram conquistadas pelo braço forte, pela capacitação, não foi pelas estratégias de guerra, não foi pelas armas que eles possuíam, porque a palavra de Deus diz que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Todas as vitórias do povo de Israel, elas foram conquistadas porque o Senhor lhes deu a bênção. E nós também conquistaremos as vitórias, não na força do nosso braço, não porque nós temos capacidade, porque quando nós enfrentamos o problema, irmãos, a gente vê o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos insignificantes diante de situações que às vezes nós não sabemos nem o que fazer. Buscamos uma resposta ali, buscamos bater uma porta do lado, né? Ligamos para um, ligamos para outro, mas chegamos numa conclusão que somente o Senhor é aquele Deus que pode nos dar uma resposta, e somente nele é que nós alcançamos o refúgio e a nossa segurança. E a palavra de Deus diz: quem nos condenará? Quem pode nos condenar? Se é Cristo Jesus, que morreu por nós, antes ressuscitou e está sentado à direita de Deus o Pai e intercede por nós. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação? Isso quer dizer que a tribulação vem, mas ela pode se separar do amor de Cristo? Não. Será a angústia? Não. Aquele momento que você está angustiado, será que isso pode te separar do amor de Cristo? Não. A angústia pode vir, mas não pode te separar do amor de Cristo. Será a perseguição, porque você está sendo perseguido? Não. No momento em que os apóstolos, que os grandes homens de Deus foram perseguidos, foram momentos que eles tiveram grandes experiências com o Senhor, e a palavra de Deus diz: que pode nos separar do amor de Cristo? Diga comigo: eu tenho convicção. Diga bem forte: eu tenho convicção do amor de Deus para comigo. Amém. Tem convicção, porque nada pode nos separar do amor de Cristo. A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, nem mesmo a morte. Como diz a palavra aqui, o perigo, a espada, está falando da morte. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Porque diante de todas essas coisas, porque nós temos provado e visto o quanto Deus é bom, nós nos consideramos mais do que vencedores em todas as coisas. O que é ser mais do que vencedor? Ser mais do que vencedor não é quando você vence com as suas habilidades, é quando alguém ganha o prêmio e te entrega o prêmio.
fosse lá numa corrida, né? Ou num campo de futebol aí, né? Um time que ganhou, né, um título ali, e ele vem e confere a você e diz: olha, eu lutei, eu que joguei no futebol, eu que fiz a corrida, mas eu quero dedicar essa medalha, eu quero dedicar esse prêmio para você. Foi isso que Jesus fez. Ele morreu ali na cruz do Calvário, se entregou por nós, deu o que de melhor ele tinha. A Bíblia diz que o Senhor não poupou o seu próprio Filho, antes ele o entregou por nós. Ele se deu por nós ali na cruz do Calvário. E quando a palavra de Deus diz que Jesus morreu, né, ele foi lá no Hades. E a Bíblia diz que ele tomou as chaves na mão do diabo. Satanás entregou a igreja e disse: agora em mim vocês são mais do que vencedores. Quer dizer, eu venci e venci por vocês. Eu fiz por vocês. Ele não poupou a sua própria vida, antes ele o entregou por todos nós. Por isso, diante de qualquer situação que nós estejamos vivendo, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas o que Deus espera de cada um de nós? O que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações? O que o Espírito Santo quer deixar gravado em nossos corações nesta noite? Que você deve estar bem certo de que nem a morte, que nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem aquelas que virão, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porém, irmãos, nós às vezes achamos que é por um mérito nosso, é porque nós fizemos alguma coisa. Eu acho que nós precisamos de andar na luz, andar na santidade, procurar agradar ao Senhor, porque nós ficamos constrangidos diante de tanto amor para com criaturas e com pessoas e com filhos que não merecem. O amor de Deus, ele é tão grande, ele é tão maravilhoso, a forma como ele se entregou por mim, por você, a forma como ele fez, a maneira como Deus nos amou de tal maneira. Irmãos, isso deveria trazer, ou deve trazer em nós, um constrangimento muito grande do quanto Deus tem feito por nós. Pare para pensar no dia de hoje. Pense desde quando você levantou. Olha o quanto Deus fez por você. Você levantou, eu não sei como é que foi a sua rotina, mas você teve um café para tomar, você teve, né, uma casa, né? Você tem ali a sua família, você tem ali o seu mantimento dentro da sua despesa. Olha quanta coisa, isso é tudo prova do amor de Deus. Amém, irmãos? É bênção do Senhor. Você viu o dia passando, você viu todas as coisas acontecendo, talvez aquele momento ali à tarde, né, que você terminou o seu almoço, deitou um pouquinho, tirou ali um cochilo. Irmão, isso é prova do amor de Deus. Quantas pessoas estão vivendo em tormento? Quantas pessoas estão sem um teto, sem um lugar para se abrigar? Você precisa estar bem certo, porque é isso que vai fazer toda a diferença no momentos bons, que nós vamos reconhecer a bondade do Senhor, e nos momentos de dificuldades, em que nós saberemos que o nosso Deus vai continuar cuidando. Ele vai continuar fazendo. Ele não vai parar. Ele não vai negar a sua palavra. Ele não vai se abster de nos dar, né, o conforto, a segurança, a certeza da sua presença. Nós podemos até não ter aquilo que precisamos para essa terra, mas teremos tudo que
necessitamos para nos manter de pé, que é a presença do Senhor para conosco. Ele quer que nós tenhamos essa certeza, essa convicção. Não adianta a gente achar que precisa fazer alguma coisa, que precisa realizar algo feito. Não, o que o Senhor está querendo é que você reconheça o amor dele, porque quando você reconhece o amor de alguém, você fica constrangido de fazer alguma coisa contra aquela pessoa. Você fala, fulano me ama tanto. É como aquele filho pródigo que gastou os bens do pai, foi embora, pegou a herança antes que o pai partisse. E a Bíblia diz que ele vai numa terra longínqua, e ele lembra. Ele falou, na casa do meu pai, abundância de bens. Lá, até os criados têm tudo que precisa. Lá amor, lá a vida. E aí ele retorna, ele volta para a casa do pai. E ele volta e diz assim, mesmo que ele não me trate como filho, mesmo sendo um dos seus jornaleiros, um dos seus funcionários, eu tenho certeza que eu vou viver uma vida muito melhor do que essa que eu estou vivendo. Mas quando ele chega ali, ele é abraçado pelo pai, ele é recebido pelo pai. Por quê? Não é pelo que aquele homem fez, não é pelas atitudes dele que Deus ia deixar, que o pai ia deixar de amá-lo, não. Ele continuava como filho. E como filho, o pai o recebeu como filho. Quem tinha que fazer as mudanças, quem tinha que ter o reconhecimento, não era o pai, mas o filho. Quem tem que ter o reconhecimento da bondade de Deus e do que nós precisamos fazer para o nosso Deus, como nós devemos andar diante de Deus, somos nós, porque Ele sempre permanece fiel. A Bíblia está dizendo que nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai te separar do amor de Deus, indiferente do que você fizer, indiferente do jeito que você está, nada vai te separar do amor de Deus. Agora, o que vai fazer a diferença para você é como você vai receber esse amor, como você vai responder esse amor, porque como você responde esse amor, isso quer dizer se você reconhece ou não o quanto Ele é fiel na sua palavra, o quanto Ele tem permanecido fiel naquilo que Ele tem dito para cada um de nós. Por isso, a palavra de Deus, aqui estamos falando das provas e da certeza do amor de Deus para conosco. Porque quando você tem certeza do amor de Deus para com você, ainda que você tenha dificuldade, você sempre vai querer fazer o melhor do Senhor. Amém? Porque é impossível, é inadmissível que a gente queira fazer algo, para chatear, ou para desagradar, ou para entristecer alguém que nos ama tanto, alguém que faz grandes coisas por nós. Nós vamos querer também agradá-lo, nós vamos querer também fazer tudo aquilo que o Senhor vai olhar para nós e vai dizer: o Senhor tem que ser agradado de nós. Foram muitos homens que passaram pela terra, que foram homens que agradaram a Deus. A palavra de Deus nos fala de Noé, Noé era homem íntegro, justo, reto, que em meio a uma geração perversa, em uma geração contrária a Deus, a Bíblia diz que Noé andava com Deus, Enoque andou com Deus. Foram homens que andaram com Deus. Eles ultrapassaram todas as barreiras das suas dificuldades, da incredulidade, e andaram com o Senhor, creram no Senhor, confiaram no Senhor, porque no dia a dia eles estavam experimentando essa bondade, essa fidelidade do Senhor. E Noé, ele foi um homem tão assim especial diante de Deus, e de uma confiança e de uma prova tão grande da certeza do amor de Deus para com a vida dele, que num tempo que não tinha chuva, a terra era regada pelo orvalho, Deus manda Noé construir um barco.
Bíblia diz que eles zombavam de Noé por causa disso. Mas Noé entendia o amor de Deus para a vida dele. E por isso, tudo aquilo que o Senhor falava com ele, ele respondia. Amém? Porque está entendendo? Era um reconhecimento. Por isso que a palavra de Deus está aqui nos exortando hoje a reconhecer o amor de Deus para conosco. O amor de Deus para com as nossas vidas. Não é um Deus que somente vai nos dando coisas, ou que vai fazendo coisas para nós. Não, é um Deus que nos ama. É um Deus que compartilha a sua vida conosco. É um Deus que em todo tempo está nos cercando. É um Deus que em todo tempo está nos guardando. É um Deus que em todo tempo está andando conosco. Nós estamos andando com Deus. Noé andou com Deus. Você precisa andar com Deus. Nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos alcançar esse nível de entender a prova do amor de Deus para conosco. Sabe, irmãos, que quando nós entendemos isso, nós nunca vamos deixar o Senhor. Amém? Se alguém abandonou a Deus, não está nem aí para Deus mais. Quantas pessoas, a gente encontra, aí a pessoa começa a blasfemar contra Deus, começa a dizer coisas contra Deus. São pessoas que não conseguiram alcançar, não conseguiram provar o amor de Deus. E Deus está chamando a gente hoje, falando: prova o meu amor, prove essa certeza, prove essa convicção, tenha essa convicção no seu coração, que é isso que vai fazer toda a diferença no seu comportamento para com Deus. Que nós vamos parar um momento e dizer: não posso fazer isso, porque eu não posso trair, eu não posso desonrar alguém que me honra tanto, alguém que faz tanto por mim. É aquele amigo fiel, aquele amigo verdadeiro. Não é aquele amigo homem, que de repente pode, por suas falhas, por sua natureza, falhar com você. Não, ele nunca falha conosco. A palavra de Deus está dizendo, porque eu estou bem certo. O apóstolo Paulo está dizendo: eu estou convicto, eu tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu estou bem certo. E você? Como nós estamos? Você está bem certo de que nada pode separar do amor de Deus? Nada. Talvez aquele momento de fraqueza, aquele momento de dificuldade, aquele momento que você fez algo que você sabe, que o Senhor não está provando aquilo ali que você fez, mas mesmo assim você para, reflete sobre aquilo, muda a sua rota, muda a direção, faz diferente, procura fazer conforme aquilo que o Senhor tem te ensinado, tem te orientado, porque você vira e fala assim: eu tenho um Deus que me ama. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que o amor do Senhor é grandioso para com a minha vida. Não importa quais situações vierem, o que eu possa estar vivendo, o que eu possa estar fazendo, eu sei que Ele é Deus sempre presente e que sempre está nos amando, indiferente daquilo que nós estamos fazendo. Porque muitas pessoas acham que é por merecimento. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, se dependesse dos meus méritos, se dependesse do que eu faço, se dependesse das nossas atitudes, nenhum de nós seríamos aprovados, como não fomos. O que nos aprova, o que nos faz prontos diante de Deus, é o sangue de Jesus que foi vertido ali na cruz do Calvário para nos purificar, para nos redimir, para nos trazer de volta, para nos limpar, para nos colocar na condição. Não é porque nós temos mérito, não é porque nós podemos, não é porque nós fizemos alguma coisa. Nada nós fizemos, nada
podemos fazer para merecer, mas a palavra do Senhor nos fala que Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos comissionou. Não fostes vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros, diz o Senhor, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Qual que é o fruto? É a convicção de que o Senhor está conosco. Qual que é o fruto? A certeza do amor de Deus para com as nossas vidas. Que nesta noite nós possamos sair daqui certo, na certeza, na convicção do amor do Senhor para conosco. Amém, irmãos? O participar da ceia é a certeza do amor de Deus para conosco, do que Ele fez por mim, por você, ali na cruz do Calvário. A Bíblia diz que nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós, e nos deu a libertação, e nos deu a vida e vida abundante. Amém? Diga bem forte: Deus me ama. Diga: eu sou amado pelo Pai. Diga: eu também amo o Senhor. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Vamos colocar nossa vida diante dele. Meu irmão Tarcísio vai cantar uma música aqui, enquanto nós vamos participarmos deste momento, dessa demonstração de amor, né? A ceia é uma demonstração de amor. Jesus disse: olha, vocês vão fazer isso até que eu volte. Olha, vocês não vão esquecer, vocês não vão ficar desnorteados, não vão ficar sem uma direção. Não, todas as vezes, comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciares a minha morte até que eu venha. E o Senhor virá para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. E nessa noite nós temos esta convicção da certeza do amor de Deus para com as nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor e vamos colocar nossa vida diante dele. Pai, nós te damos graças. Comece a agradecer ao Senhor pelo pão de cada dia. Comece a agradecer ao Senhor pela certeza, pela convicção do amor dele para com você, para com seus filhos, para com a sua casa. Pense quão falhos nós somos, quão indignos nós somos, mas a palavra do Senhor nos diz que Ele derramou o seu sangue e nos fez mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Bendito seja o teu nome, Jesus. Te exaltamos. Pode vir, irmão Cláudio. Bendito seja o teu nome, Jesus.
nós te exaltamos, nós te glorificamos. Diz a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, no momento em que aqueles que estavam mais perto dele, alguém que comia no prato com ele, que andava com ele, o traiu. Mesmo assim, ele não desistiu. E diz a palavra do Senhor: na noite em que ele foi traído, ele toma o pão, dá graças, parte e diz: é o meu corpo que eu estou partindo, que eu estou entregando por vocês. E vocês vão fazer isso em memória de mim. Vocês vão lembrar desses feitos e vai duplicar isso. Você vai anunciar aos seus filhos, você vai anunciar às gerações vindouras, a todos aqueles que me receberem como Senhor em suas vidas. Vocês vão anunciar, porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem esse cálice, vocês vão lembrar e vão anunciar e vão dizer que um dia eu vou vir, eu vou voltar, eu estou indo, estou sendo assunto ao céu. Jesus dizendo aos seus discípulos: mas um dia eu vou voltar, um dia eu voltarei para buscar a minha igreja. A Bíblia diz que aqueles que já partiram em Cristo ressuscitarão em glória, em corpo glorificado. Se nós passarmos dessa terra, dessa geração, se ele não vier hoje, se não vier amanhã, se não vier daqui a 10 anos, a 5 anos, a 100 anos, não importa. O que importa é que é uma promessa. Porque um dia para Deus é como 1000, e 1000 como um dia. Deus não está preso no tempo. Nós é que temos esse percurso aí para viver o tempo. Mas Deus não está limitado no tempo, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciares que ele morreu, mas que ele ressuscitou e que ele vai voltar. Por isso, a prova, a convicção, a certeza do amor de Deus, que ele vai voltar porque ele nos ama. E ele diz: para que onde eu estiver, estejais vós também. Levante bem alto o seu pão, levante bem alto o cálice e diga assim: Senhor, eu tenho provado, eu tenho visto o teu amor se manifestando na minha vida, na minha família, no meu dia a dia, no meu viver, todos os dias. Por isso, nesta noite, eu renovo a minha aliança de confiança, de fidelidade, de amor para contigo, em obediência à tua palavra e ao teu mandamento. Diga nesta noite: eu como do pão e bebo do cálice, na certeza de que um dia o Senhor vai voltar.